Lições para a Escola Bíblica Dominical, no ano de 2017 e quarto trimestre, para as classes de jovens e adultos. A lição do trimestre considera a vida e obra de Jesus Cristo. E estamos agora na lição de número 8, com o título Os propósitos dos milagres de Jesus. Temos dado início nessa sequência de lições e vamos estar avançando progressivamente. Se antes vimos, por exemplo, os ensinamentos de Jesus na lição passada, agora esta é falando dos milagres, alguma coisa em torno. Estejamos, professores das escolas dominicais ou das classes, atentos para o detalhe de que em um período da escola dominical de 1 hora, não se consegue ver tudo a respeito dos milagres de Jesus. Então temos aqui, na verdade, um resumo que os irmãos podem estar utilizando ou se ajustando a ele conforme a necessidade das diversas classes. Estejamos atentos a isso. Muito bem, dando continuidade, a nossa lição em início apresenta o texto áureo em Mateus capítulo 8, versos 16 e 17, que então lemos no presente. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Um texto bem conhecido de Isaías, que Mateus agora vem citar nesta oportunidade. É colocado inicialmente como leitura bíblica em classe o texto de Marcos, capítulo 6, versos 54 a 56, que diz: e saindo eles do barco, logo o reconheceram, e percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos, e onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças, e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste, e todos os que lhe tocavam saravam. E todos os que lhe tocavam saravam. Aí está o nosso texto, irmãos, inicial, com a nossa lição, com esse título, Os propósitos dos milagres de Jesus. E consideremos já nessas primeiras leituras que era um movimento grande, era um reboliço em toda aquela região, ou por onde Jesus passava, porque vinham de longe trazendo os enfermos em grande quantidade. E a expressão que estou destacando aqui já 2 vezes, esta é a terceira, a palavra coloca não só por este evangelista Marcos ou Mateus, mas também outras citações, que todos eram curados. Devia ser uma obra maravilhosa, acompanhar Jesus, privilégio daqueles discípulos, e observar a operação do Senhor com tantos e tantos sinais. Mas muito bem, o nosso estudo hoje, considerando a brevidade do tempo, está com a proposta do esboço a seguir: a introdução, depois os milagres confirmaram a identidade e propósito de Jesus, os milagres como manifestação da compaixão de Deus,
tópico 2. E o terceiro tópico, o propósito da operação de milagres em nossos dias. E concluímos nosso estudo. Lição número 8, os propósitos dos milagres de Jesus. Dentro do nosso estudo, vamos partir agora para a introdução. E do nosso material de classe, extraímos o que lemos. Na lição anterior, estudamos o confronto de Jesus com a hipocrisia religiosa dos líderes judeus. Hoje veremos os propósitos dos milagres operados por Jesus durante o seu ministério. Nos 4 evangelhos, temos muitos registros de milagres operados por Jesus, o que ressalta a importância dos mesmos para o ministério dele. Basicamente, Jesus operou milagres tendo em vista 3 propósitos: testemunhar acerca de sua identidade e missão, manifestar a compaixão de Deus para com os afligidos por motivos diversos, e deixar um modelo ministerial para os seus sucessores. Vamos considerar, irmãos, pelo que falamos inicialmente, multidões vinham ao encontro de Jesus, multidões, e o Senhor atendia os enfermos todos, curados. Então foi correta aquela palavra de João, quando disse que o Senhor operou muitos milagres e esses foram escritos para que nós creiamos nele. Ou seja, faltariam de fato livros para descrever milagre por milagre que Jesus fez e todo o detalhamento do que aconteceu naquela ocasião, Jesus entre nós, operando o ministério que o Pai lhe tinha confiado. Consideremos isso. Mas, dentro dessa lição, ressaltamos que nosso objetivo é falar dos milagres, não propriamente os milagres, mas considerar que foram muitos milagres e eles tiveram 3 objetivos, ou por eles milagres, sinais, maravilhas, 3 coisas poderiam ser observadas. Jesus de fato era o Filho de Deus, o Messias. Ele se identificava através dos próprios milagres, demonstração clara da compaixão de Deus para conosco e, naturalmente, um exemplo para nós no tempo de hoje, no ministério que cada um de nós podemos receber do Senhor e executar. Dando continuidade no nosso esboço, na nossa lição número 8, os propósitos dos milagres de Jesus, o primeiro título ou subtítulo é: os milagres confirmaram a identidade e propósito de Jesus, ou propósito da sua missão, o seu ministério. Para isso temos o texto em Mateus capítulo 11, verso 1 até o verso 6. Lendo este texto bíblico, observem que é João Batista que quer uma confirmação se Jesus de fato era o Messias ou se teriam que esperar outro. E a resposta de Jesus foi desta forma. Vejamos, verso 1: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João
as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Aí está a resposta nesse mesmo título, né? Se o nosso tópico diz os milagres confirmando a identidade e o ministério de Jesus, Jesus usa dos milagres como uma afirmação, resposta a João de que era ele mesmo, o Messias. Se nós lermos uma passagem paralela em Lucas, vai dizer que quando perguntaram, aí Jesus começou a fazer vários milagres, atendendo ao povo. Aí diz: estão vendo? Então agora anunciem a João o que vocês ouviram, o que vocês viram. Pronto, é a confirmação desse título que temos colocado para entendermos e avaliarmos e depois desenvolvermos nas classes onde vamos estar ministrando. Assim, considere do material de classe, extraio um primeiro parágrafo, resumo, e consideremos. Segundo as profecias do Antigo Testamento, o Messias prometido por Deus seria ungido com poder do Espírito Santo, a fim de operar muitos milagres e maravilhas. Até mesmo os príncipes dos judeus, como Nicodemos, foram convencidos acerca da autenticidade de Jesus por causa dos seus poderosos milagres. A admiração e o respeito por Jesus cresciam no meio do povo à medida que eles viam seus poderosos milagres. Com isso, grandes multidões vinham até ele, trazendo seus enfermos para serem curados, de modo que ele frequentemente se retirava para lugares desertos para conseguir privacidade com o Pai ou escapar do louvor dos homens. Observe bem este texto que temos colocado no presente momento. Jesus operando muitos milagres, de fato, e dando testemunho de quem ele era. Em certa oportunidade, Jesus mesmo disse: se eu não viesse e não fizesse milagres tais quais nenhum outro homem fez, teriam desculpa, mas agora não tem desculpa. De fato, por misericórdia de Deus para conosco, também para se mostrar, se identificar, Jesus operou tantas maravilhas. Essa palavra inicial encontramos, irmão, em Isaías, vários textos que colocam Jesus vindo e fazendo milagres, socorrendo o povo nas suas necessidades. Sim, no sentido espiritual, não esqueçamos, mas também no sentido material, como por exemplo, visão aos cegos. Ele curou muitos cegos, passaram a ver, mas o sentido principal, o espiritual, era outro. Ele trazer a luz espiritual da revelação de Deus, o conhecimento de Deus e da sua mensagem. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Inclusive, os fariseus disseram: somos por acaso cegos? E Jesus diz: porque vocês dizem que vêm, permanecem cegos, não reconhecem, entendendo, ou não estavam percebendo quem era Jesus, e com isso permaneciam cegos. Muito bem, mas nós temos vários textos, são muitos textos. Professores, tenham cuidado na hora de eleger diante da classe os textos que vão estar colocando, ou
se ajustando àquilo que na dinâmica da aula da classe vier a acontecer, e solicitar versos, outros mais, além desses que nós estamos propondo como um modelo, uma proposta inicial. Por exemplo, em João 9, verso 29, todo o capítulo 9 trata da cura do cego de nascença. Um cego de nascença curado, muito bem, mas deu uma polêmica grande. Em uma das partes dessa polêmica, ou do diálogo que houve, em particular dos principais do povo e aquele que antes era cego, houve essa colocação: nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Isso diziam os principais do povo. O homem, o que antes era cego, respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, não poderia fazer isso. Observe que o cego de nascença não sabia ler, conversando com os escribas e fariseus principais do povo, ele, com palavras simples, numa lógica simples, de pessoa simples, mostrou para eles: vocês não estão querendo aceitar, mas aí está. Moisés curou algum cego de nascença? Então, e esse cura cego de nascença e muitos outros milagres. Se ele não é de Deus, não poderia fazer isso. Então, testemunho. Até o cego de nascença, sem estudo, sem outras experiências que a visão lhe impediu ter, falou claramente. Aí está a maravilha. Alguém que cura cego de nascença, sendo que nunca se ouviu tal coisa. Então, algo extraordinário demais para a humanidade. É assim ficou esse testemunho. Agora, em João capítulo 11, verso 43 a 45, por ocasião também da ressurreição de Lázaro, temos a ressurreição de Lázaro. Verso 43, leio: e tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Agora que eu estou lembrando que um pouquinho antes, no texto, Jesus vai orar ao Pai, e ele ora diferente. Um detalhe também importante: ele não pede: Pai, eu quero ressuscitar Lázaro. Perdoe falar assim, viu, irmãos? Se eu deixo, o Senhor me concede isso? Não, ele chega e fala: Pai, eu te agradeço porque sempre me ouves. Mas eu falo assim por causa da multidão, para que creiam que tu me enviaste. Falando como cego de nascença, nunca se ouviu que alguém pudesse ressuscitar outro, sendo este ressuscitado já morto de vários dias. Então são sinais tremendos que Jesus operava, e um dos objetivos no nosso tópico agora é para mostrar que ele é o dono da vida.
ele faz aquilo que os outros diriam ser impossível. Para Deus, nada é impossível. Assim, vamos para um terceiro texto bíblico. Marcos 2, verso 9. Jesus está sendo solicitado para curar um paralítico. Trazem o paralítico e descem pelo telhado, porque não tinha um jeito de entrar onde Jesus estava por causa da multidão. E Jesus fala àquele paralítico: perdoados estão os teus pecados. Aí, da parte dos religiosos, escribas, fariseus, sacerdotes, aí, meu Deus, esse blasfema, quem pode perdoar pecados senão Deus? Consideremos os detalhezinhos dessas palavras. Verso 9 de Marcos 2, o texto diz: Jesus respondendo: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Qual dos dois é mais fácil? Vemos o paralítico curado? Ou dizer aquilo que ninguém pode conferir? Entendamos o sentido. Aí Jesus fala, verso 10: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Mas vamos retroagir um pouquinho? Quem pode perdoar pecados? Senão Deus. Agora, para vocês terem certeza que eu posso perdoar pecados, Jesus disse, usando as minhas palavras. Aí fala ao paralítico: levanta e anda, toma teu leito e vai para a tua casa. Então foi uma resposta direta. Quem era ele? É aquele, como eles mesmos disseram, que tinha poder para perdoar pecados. Quem pode perdoar pecados? Só Deus. Então Jesus se identificava claramente. Por que não ouviam? Por que não entendiam? Chega certa vez, Jesus vai perguntar assim, desta forma. Mas cremos que já estudamos isso em uma lição anterior. Indo à frente, Mateus capítulo 8, verso 24. É Jesus no barco e a tormenta no mar. Verso 24: eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Por acaso já houve um passado alguém dando ordem ao vento ou ao mar para que se aquietasse? Nunca houve isso. Então observe que Jesus está fazendo coisas que nunca se ouviu falar, se imaginou que pudesse acontecer, e sempre
para termos uma conclusão lógica, simples. Quem pode fazer isso senão aquele que é dono de tudo isso, o Criador? Mas vamos em frente, ainda temos Lucas capítulo 5, verso 12, o homem leproso. Leio no verso 12 esta parte: eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém dissesse, mas disse-lhe: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. Mais um texto. Jesus curou um leproso só? Muitos leprosos, e de uma vez só 10. Imagine o sacerdote no templo, todo dia chegando um leproso, e de repente chega 10. O que eles tinham que entender? Está alguém entre nós da parte de Deus, que opera milagres em abundância, muito mais do que Eliseu. Muito mais do que Eliseu. E que obedece a palavra, cumpre a palavra. Depois de ser purificado, o leproso tem que estar comparecendo no santuário, e etc. Então, Jesus dava testemunho, muitos, desse particular, de que ele era o Messias, o enviado de Deus. Finalmente, João capítulo 6, verso 14 e 15. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou-se a retirar-se, ele só, para o monte. Observe, irmãos, esse cuidado. Jesus, sempre trabalhando na obra de Deus, não deixava de ter os seus momentos particulares com o Pai em oração. Mas também quando vinha os homens com seu louvor, com as suas intenções particulares, fora do propósito de Deus, ele escapava também. E hoje, será que os grandes pregadores, os homens que Deus tem levantado para conduzir a palavra ao povo com sinais e maravilhas, têm se reservado nisso, têm se cuidado nisso, ou têm gostado dos holofotes? Eu não sei. Precisamos ter cuidado. Senão a gente está atuando a obra de Deus e tomando glória, recebendo glória dos homens. Aí pronto, perdemos a de Deus. Essa passagem de João 6 é quando Jesus multiplicou os pães. Esse aí vai dar pão para nós que nem Moisés. É ele que está bom para fazer. Moisés só deu pão, né? O maná. E esse aí deu pão e peixe. Perdoe dizer assim, são uns detalhezinhos a mais para a gente entender como Jesus sobrepunha nos sinais e maravilhas aquilo que os antigos fizeram, e muito mais na frente. Mas nada segundo o propósito dos homens, nada de louvor e glória dos homens, só a missão
que Deus tinha dado: é curar e manter a comunhão com Ele, e não curar e ganhar fama, ficar internacional e famoso, estrela. Estrela não pode brilhar muito, não. Estrela tem que continuar com um brilho pequenininho. Se cresce muito, já é estrela cadente. Entendido isso? Está brilhando muito, bonito, mas está indo por abismo e a escuridão. A glória é de Deus, não é dos homens. Continuando, irmãos, observem quantos versículos. Eu dei como proposta a apresentação de alguns. Não podemos estender demais, senão ultrapassamos o horário. Mas ainda nesta lição, neste primeiro tópico, os milagres que confirmaram a identidade e propósito de Jesus, temos algo mais. Infelizmente, mesmo com todos os milagres maravilhosos operados por Jesus, muitos não creram nele e o rejeitaram. Os habitantes de Nazaré, por exemplo, duvidaram que Jesus fosse o Messias em virtude da familiaridade com a humanidade dele, desenvolvida ao longo de quase 30 anos de convívio. Houve também a rejeição por parte dos escribas e fariseus, os quais duvidaram da autenticidade do ministério de Jesus, por ele não seguir as tradições dos anciãos. Observe bem esses particulares que precisam ver. Convivendo com Jesus, sendo conterrâneos de Jesus, os moradores de Nazaré não creram nele, porque é o filho do José, carpinteiro. E com isso, pronto, desprezaram Jesus. Mas não leram Isaías, dizendo que nele não haveria formosura e coisa alguma para que o desejássemos? Um homem de dores e acostumado aos trabalhos? Não leram isso? Portanto, queriam algo especial e não viram especial a operação de maravilhas que Jesus fazia e tantas coisas mais. Aqui vamos entender, né? O poder não é do homem, o poder é de Deus. Perdoe eu dizer, a gente prefere mais pregadores de fora do que os da casa. Cuidado, nós estamos que nem os moradores de Nazaré, queremos alguém que não seja aqui de Nazaré. Perdoe dizer assim, nós estamos mal acostumados, irmãos. Quantas congregações sempre ficam agitados querendo um pregador de fora. Irmãos, precisamos graça de Deus com o pregador. É melhor Jesus de Nazaré do que, me ajuda aí, não sei nem quem citar. Seria até indelicado citar algum nome. Mas entendamos, melhor o Jesus, né? Manso e humilde. E como um cordeiro mudo indo para o matadouro, do que grandes estrelas ovacionados pelo mundo. Precisamos ter esse cuidado. Muito bem. A rejeição por parte dos escribas e fariseus, só por questões do que eles achavam, ou tinham já estabelecido como normas, mas que Jesus tinha dito, mandamentos de homens, e não preceitos de Deus. Agora, eles não viram isso porque amaram, já estudamos isso em lição anterior, amaram mais a glória deste mundo, e queriam que Jesus estivesse ao comando deles, para fazer do jeito que eles queriam. Não se submeteram àquilo que Deus na verdade estava fazendo. Irmãos, vamos estar atentos.
Nazaré, volto a Nazaré. Com alguns anos já na fé, irmãos, eu posso dizer, antes tinha muito mais milagres e operações de Deus no meio da igreja. Hoje não vejo. Mas vejo muita divisão, muita distração com o mundo. Como é que Jesus vai operar? Como Jesus vai operar? E quantas vezes a nossa petição a Deus é mais para deleites próprios e não segundo uma reta justiça, uma necessidade real. Precisamos considerar isso. Hoje eu vejo todo o povo de Deus chamado cristianismo mais em contendas particulares nas suas muitas divisões do que uma vida consagrada como antigamente existia, e uma preocupação, um amor, uma disposição para pregar o evangelho, dar testemunho do Senhor, e um zelo para com as coisas santas e a santificação. Hoje até divórcio está de montão, segundo, terceiro casamento de montão. Depois quer que Jesus faça milagres. Estamos em Nazaré, pelo jeito. Somos nazarenos também. Falta-nos fé de alguma forma. O Senhor tenha misericórdia de nós. Continuando ainda neste assunto da rejeição por alguns, podemos destacar alguns textos também. Vou fazer só em 2 textos. Em Marcos capítulo 6, no verso 2 e alguns versos à frente também. Assim leio: e chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, admiravam, dizendo: de onde lhes vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Se em outros lugares Jesus curou todos os enfermos, todos os necessitados foram socorridos, Nazaré, poucos. Ao contrário, ainda por misericórdia, poucos. Tem até um caso que Jesus leva alguém à parte, fez o milagre até escondido, atendeu à parte e diz: não fala para ninguém. Irmãos, a incredulidade, como isso impede a operação de Deus, ou um coração com uma petição imprópria, incorreta. Aí dificulta, impede Deus operar na sua misericórdia para conosco e pelo seu grande poder. Continuando, João capítulo 11, verso 46. Já estudamos uma parte desse capítulo anteriormente, quando muitos creram na ocasião da ressurreição de Lázaro. Aqui é o contrário, verso 46. Mas alguns foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito.
Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram o conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos milagres ou muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era o sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós não sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Pronto. Com tantos sinais, e este em particular, ressuscitar um morto de vários dias, que já cheirava mal, que já estava em putrefação, Jesus com uma palavra curá-lo? Não. Ele está fazendo muitos milagres, vão matá-lo logo, com medo que os romanos tomassem lugar. E não tomaram mesmo? Tomaram. Destruíram Jerusalém, foi um extermínio de judeus, e o templo também destruído. Na verdade, rejeitaram o Messias, o Salvador. Continuando, passando a um segundo tópico, os milagres como manifestação da compaixão de Deus. Jesus não fez só para mostrar que era, também foi em compaixão, foi misericórdia para com o povo. E assim, temos um texto inicial neste subtítulo, Lucas capítulo 7, verso 11 em diante. E aconteceu pouco depois, ele ir à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Pronto. Tão bonitas essas histórias, irmãos. Dá vontade de ficar lendo, ler outra vez. Quase que dá para ficar lendo o tempo da escola dominical, só os textos bíblicos das operações do Senhor. É muito lindo. Estou lembrando agora de Elias, né? Eliseu. Que diferença, né, irmãos? Elias, Eliseu. Quanta coisa fez Eliseu para conseguir de Deus a volta da vida para aquele jovem. Deitou sobre o menino, e isso, e aquilo, aquilo outro. Clamou a Deus, reclamou. Perdoe meu jeito de falar, reclamou. Mas houve uma expressão assim: até o filho desta viúva não poupaste. Mas chega Jesus. Jesus rodeou o menino 7 vezes, etc, etc. Não fez nada disso. Só foi dando ordem logo. Ordem direta. Que diferença? Só pelas palavras a gente vê que Jesus é muito mais autoridade do que Elias e Eliseu. Mas o nosso assunto agora, o tópico, não é no assunto do poder
e mostrando quem ele era a compaixão. Assim nós temos o nosso material de classe que vai colocar esta ênfase: os milagres como manifestação da compaixão de Deus. No episódio da ressurreição do filho da viúva de Naim, fica bastante claro a motivação de Jesus Cristo em operar milagres. Quando ele contemplou a dor daquela viúva pela perda do seu único filho, sua reação imediata foi de compaixão. Com isso, nosso mestre demonstrou sua profunda sensibilidade pelas aflições comuns na vida humana neste mundo. E a sua ação compassiva, ressuscitar o rapaz, transformou um cortejo fúnebre em uma grande festa. Só Jesus. Nas bodas de Caná tirou alguém do aperto. E aqui, como em outros casos mais, trouxe alegria para quem estava em tristeza, que é uma das palavras profetizadas por Isaías: trocar o manto de tristeza por alegria. Lembremos disso também, que estava profetizado. Muito bem, muitos textos temos nas escrituras sobre isto, mas coloco como proposta 2 textos, um em Mateus capítulo 9, a partir do verso 35, que passo a ler. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então observem, parece-me, penso, entendo que algumas vezes Jesus devia estar cansado. Jesus devia estar cansado, humanamente falando, estava cansado. Percorria todas as cidades e aldeias. Depois ele vai dizer: raposa tem covil, as aves têm ninho, e eu não tenho onde reclinar a cabeça. Mas apesar do cansaço, Jesus olhava a multidão. Ovelhas que não têm pastor. Aí tomava um fôlegozinho e atendia a multidão mais um pouco. E tudo indica que ficou dias, só atendendo o povo. Há dias que se a multidão está me acompanhando e aqui não tem onde pegar alimento, dá-lhe voz de comer. Misericórdia do Senhor. E mais alguma coisa. Mas observe que o assunto principal é compaixão. Compaixão. Não teve como prioridade descansar. Não, descansar não. Vou atender o povo mais um pouco. Ele só fugia do povo quando sentia falta da comunhão com o Pai, ou quando tinha que escapar da exaltação que os homens preparavam para ele. Aí sim, aí ele saía fora. Mas um outro texto para nós vermos de compaixão é aqui mesmo em João capítulo 11, nesse mesmo quadro, quando diz: tendo pois Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê.
Verso 35. Jesus chorou. E disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Observe Jesus sensibilizado, comovido, Maria chorando, os judeus chorando. Pronto. E Jesus usa de misericórdia mais uma vez, ainda que os milagres mostravam a sua divindade, mas também a compaixão que ele sentia o movia a fazer isso. Nesse nosso título, os propósitos, milagres de Jesus, nesse subtítulo, os milagres, manifestação da compaixão de Deus, do material de classe ainda extraímos mais um texto que diz: a geração que presenciou o ministério de Jesus era totalmente desprovida de sofisticados recursos médicos e farmacêuticos. Portanto, o sofrimento provocado pelas enfermidades era praticamente inconsolável, até a manifestação da compaixão do Pai por meio de seu Filho Jesus Cristo. Paralíticos, coxos e cegos, cujas vidas eram prisioneiras da limitação física e da mendicância, encontraram em Cristo Jesus cura e libertação. Cegos, mudos e surdos, cujas vidas eram privadas de relacionarem-se livremente com seus semelhantes, encontraram em Jesus Cristo a liberdade que tanto ansiavam. Leprosos e oprimidos pelo diabo, estigmados pela rejeição social e religiosa, encontraram em Jesus cura e restauração da dignidade. E os mortos, que foram ressuscitados por Cristo, receberam mais uma chance de viver para a glória de Deus. Tempo diferente, né? Está doendo aqui. Marca consulta, convênio tal, ou então tem dinheiro para pagar consulta particular, depois exames, mais exames, depois farmácia e depois sanado o problema. Perdoe dizer assim, vamos entender. Naquela época tinha hospitais, posto de saúde. No meu tempo de criança eu lembro que não tinha posto de saúde na minha cidade. Centro cirúrgico, isso aí é utopia. Então quem tinha alguma coisa, irmãos, ou o chazinho resolve, então convive com isso. Então Jesus foi, meu Deus, um sol que clareava naquelas trevas de todo tipo. Uma maravilha. Hoje qualquer coisa a gente já está correndo. Ou então já tem em casa o estoquezinho. Prateleira já está lá. Para dor disso, dor daquele outro, para aquele outro. Incômodo disso, daquele outro. Perdoe dizer assim, só para a gente entender. E isso é um convite para não buscar o Senhor, não crer nele e não estar pronto para as lutas e dificuldades da vida presente. Mas só um texto em Marcos capítulo 5 é minha proposta. E foram ter com Jesus e viram endemoniar o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. O assunto trata-se da libertação do gadareno, coisa horrível, tremenda. A sociedade não conseguia dar solução para aquele homem, de jeito nenhum. Jesus vem, liberta o homem da opressão maligna,
Os moradores vêm ver e acham o homem antes um terror, assentado, lustro, vestido, dignamente, vou falar mais, junto de Jesus. Temeram. Eu acho que tinha que colocar, alegraram-se. Mas a palavra aqui é temeram. Passemos. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora demoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Aí está, um homem rejeitado pela sociedade, um terror para a sociedade, agora totalmente liberto, lustro, entregue de volta à família, à cidade e testemunhando do Senhor. Quantos casos, quantos casos. Então, nosso subtítulo que temos visto é os milagres, manifestação da compaixão de Deus. Mas continuando um pouco mais, passando ao terceiro tópico, o propósito da operação de milagres em nossos dias. Marcos capítulo 16, 14 a 20, é um texto inicial proposto para início de conversa e de estudo com a classe. Finalmente apareceu aos 11, Jesus depois da ressurreição. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, os discípulos, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Aqui encerra Marcos a sua descrição com essas palavras de Jesus, que muitos dizem a grande comissão. É uma missão grande, nobre, que o Senhor nos deu. Mas observem, dentro do nosso estudo, que tem por título os propósitos dos milagres de Jesus, ou os milagres de Jesus, esses devem estar conosco ainda hoje. Porque os sinais seguirão os que crerem. E este é o nosso subtópico terceiro, o propósito de milagres em nossos dias. Lendo o texto retirado do material de claro, Jesus, ao longo do seu ministério, empregou sistematicamente esforços com o objetivo de treinar os apóstolos para serem seus sucessores na propagação do Evangelho do Reino. Ao lermos o livro de Atos dos Apóstolos,
percebemos o sucesso do treinamento aplicado por Cristo aos seus sucessores, visto que o Evangelho do Reino continuou sendo proclamado com poderosas manifestações dos dons do Espírito Santo. Muitos exemplos temos ali no livro de Atos, como também depois citação nas cartas, mas fiquemos nisto. Atos 5, verso 14, a palavra diz: e a multidão dos que criam, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Está falando de Jesus? Ah, não, perdoa. É de Pedro. Eu nunca ouvi dizer que Moisés passando, o pessoal ficava procurando estar na sombra dele para ser curado. Ah, Elias? Também não. Eliseu? Também não. E agora o pescador de Nazaré? Observe, irmãos, nós entendermos. Muitos querem dizer: ah, eu queria ser Moisés naquela época. Seja Pedro, pelo menos. Sinais em Pedro, Paulo e outros mais, muito maiores. Muito maiores. Ou seja, aprenderam. Não só aprenderam, não é colegiado, não é, perdoe dizer, formado em divindade, que lhes dava esta autoridade. É porque está escrito em Atos 1:8: serei revestidos de poder. Então, revestido de poder, tendo recebido o Espírito Santo, até a sombra de Pedro curava. Para nós entendermos, está aí. Se hoje não vem multidão para estar sendo curado, a fé é pouca, porque também o Senhor está se restrito ou restringido na operação de maravilhas por causa da transgressão abundante no mundo. Mas quem sabe a gente em particular aí, numa sombra para um só, ainda esse um vai receber cura. Vamos entender o que eu quero dizer? O poder é o mesmo, o Espírito de Deus é o mesmo. Mas continuemos. Num outro texto, Atos 8:4: mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Os discípulos, dispersos pelas perseguições, mas isso não impedia a operação do Espírito de Deus. Continuando ainda, tendo apresentado estes textos, vamos para um segundo parágrafo, ainda do material de classe. Extraio em resumo o texto que diz: em Marcos 16, 14 e 20, temos o detalhamento das instruções de Jesus aos seus discípulos acerca da operação de sinais miraculosos, a fim de cooperar com o testemunho da veracidade do Evangelho do Reino.
Não faz qualquer sentido encarar essas instruções sobre a operação de milagres como algo destinado apenas à geração apostólica, pois o impacto causado pelos sinais é absolutamente necessário em nossos dias para testemunho da autenticidade da ressurreição de Cristo. Observamos no livro de Atos a repercussão dos milagres na produção de fé em corações incrédulos. Atualmente, mesmo com todos os grandes avanços da medicina e da farmacologia, muitas pessoas são terrivelmente afligidas por enfermidades incuráveis, debilitantes e letais. Portanto, precisamos do mesmo revestimento de poder concedido aos apóstolos para pregarmos o evangelho do reino à nossa geração, com demonstrações poderosas do Espírito Santo. Temos muito mais recursos e muito mais males hoje, mas o poder de Deus é o mesmo, que pode ultrapassar toda esta carência. Alguns textos mais, Atos capítulo 9, primeiramente o verso 32, só citação em Pedro, por enquanto em Atos. E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Duas cidades. Mas era Jesus falando? Não, era o pescador de Nazaré. Aí estamos. No verso 39, o mesmo Pedro, por Deus é usado, e vamos ler o texto. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Isso foi notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Quero fazer uma pergunta aqui agora. Quantos já receberam cura do Senhor? Levante a mão. Oh, quanta gente! Mas eu não escutei domingo passado nenhum testemunho. Quinta-feira teve testemunho bastante, irmão? Oh, teve. Precisamos falar mais. Não só na quinta, mas no domingo, na segunda, na terça, todos os dias. Quase que todos levantaram as mãos. Então, o Senhor continua operando, maravilha, mas está muito secretozinho isso aí, precisamos divulgar mais, para que outros creiam e venham receber também. Por favor, repito, perguntei quantos já receberam curas do Senhor, e quase todos levantaram as mãos. Nós precisamos falar mais do que Jesus tem feito por nós. Continuando, temos ainda João 14, verso 12, uma palavra importante, quando Jesus diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores
do que estas, porque eu vou para meu Pai. Como é que é mesmo? Eu li direito? Perdoa, vou ler de novo. Verso 12, capítulo 14 de João. Na verdade, Jesus disse: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Jesus ficou conosco aqui 33 anos, ministério mesmo de atuação pública, 3 anos, é o modo que alguns estudiosos consideram. Em 3 anos Jesus fez tanto, e nós, quantos anos nós temos? Então é para a gente ter um livro bem grande escrito, com as maravilhas que Deus operou por nós, ou em nós. Mas continuando, 1 Coríntios 2, verso 1 em diante. E eu, irmãos, Paulo fala, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E finalmente, o texto tão falado por muitos, Hebreus 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. E assim, passando a continuidade da nossa lição, somente fechando nossa lição de hoje, na conclusão, a confiança na imutabilidade de Cristo é fundamental para desfrutarmos dos mesmos milagres operados por Ele em seu ministério terreno. Ele continua se importando com as pessoas injustiçadas e oprimidas, e por isso sua compaixão ainda se manifesta no meio de poderosos, ou por meio de poderosos milagres. Recebemos de Deus a palavra e o ministério da reconciliação, com o objetivo de sermos fiéis e zelosos embaixadores de Cristo. Portanto, precisamos seguir os seus passos e fazermos as mesmas obras que Ele faria caso estivesse encarnado entre nós. E a palavra diz isso mesmo, para nós continuarmos com o ministério, darmos sequência ao ministério de Cristo. Por isso Paulo podia dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se isso acontecer de fato na nossa vida, Jesus vai operando maravilhas por todo lado. Então, quem sabe, considero eu, falta isso em nós mais ainda. Quem sabe, ainda não estamos totalmente mortos para Cristo viver totalmente em nós. Pode também acontecer isso, mas que venhamos alcançar isso. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós temos estudado esta lição número 8, os propósitos dos milagres de Jesus. No esboço já colocado, os milagres confirmaram a identidade e propósito de Jesus. Mais outro tópico, os milagres como manifestação da compaixão de Deus. Finalmente, o propósito da operação de milagres em nosso dia ou nossos dias.
E o nosso textuário é citação de uma palavra que está em Isaías, mas foi Mateus quem citou, dizendo: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.